Olá, Guardiões e amigos, sou o Guga Oliveira, ator e diretor da Companhia Guardiões das Artes. Mais uma vez, agradeço muito mesmo, imensamente, de verdade, de coração, a sua audiência ao nosso canal. Todos os Guardiões agradecem. Hoje falarei sobre fé cênica. Fé cênica é um termo criado por Konstantin Sergeyevich Stanislavski, ou Sergeyevich, como já falei, né? Sergeyevich ou Sergeyevich, até hoje não sei qual é o correto. Não falo russo, infelizmente. A fé cênica é um termo que ele criou. Bom, Stanislavski, já mencionei em outros vídeos, foi o primeiro artista a teorizar o teatro. Além de artista, ele era um profundo observador. E essa é a finalidade da função do ator. O ator ele tem que observar. O ator ele tem que conceber o mundo à sua volta, fazer parte dele, estar inserido nele, mas depois se distanciar, enxergar de fora a margem. Por isso que o ator é tido como marginal, porque ele está à margem da sociedade. Ele não está no meio do bolo, ele não tem o senso comum. O ator ele não pode ter o senso comum, ele tem que estar de fora, distante. Ele tem que observar e com esse senso crítico ele poder criar as suas personagens, criar a sua arte. Bem, partindo desse princípio, Stanislavski, dentre todas as suas pesquisas, identificou um item que é primordial para que o trabalho do ator seja crível, seja verossímil, seja contagiante, de repente até intrigante, que é a fé cênica. O que vem a ser a fé cênica? Fé cênica é um termo que ele criou para ilustrar ou para reforçar a capacidade do ator em acreditar no que ele está fazendo, em acreditar no universo em que ele está inserido, no contexto da peça, da novela, do filme, do comercial, do que quer que seja, da dublagem, o que quer que seja que ele esteja inserido, fazendo, interpretando, prestando seu serviço, sua alma, seu corpo, sua voz, sua interpretação para aquele personagem. Ele precisa acreditar no que ele está fazendo para que as pessoas acreditem também. Então, se ele não tiver essa fé, se ele não estiver imbuído dessa fé, ele mesmo não vai acreditar no que está fazendo, vai fazer a coisa mecânica e quem está assistindo vai perceber. No que quer que o ator esteja envolvido, ele precisa ser verdadeiro, ele precisa estar entregue ao personagem, ao contexto em que esse personagem está inserido, seja no filme, seja na peça de teatro, seja na novela, enfim. Ele precisa se entregar e ele precisa viver a vida da personagem. Então vamos supor uma situação. Buscar uma novela lá do passado, um personagem que está esperando um elevador e daí alguém bate nas costas dele, ele vai olhar para trás para ver quem é. Ô fulano, você por aqui? O que aconteceu? Não sei o que. Ah, vamos comigo, eu tô aqui, tô com pressa, tenho que pegar o elevador e tal. Só que quando abre a porta do elevador, o personagem cai no poço, que era já o intento da pessoa que tocou nas costas dele. Ou seja, era para acontecer esse crime, esse assassinato, parecido como um acidente. Um assassinato em forma de acidente. Então quem morreu foi o personagem, não foi o ator, minha gente. Só que o ator precisa acreditar no que ele está fazendo. Um exemplo disso é essa camisa que eu estou utilizando. Vou levantar um pouquinho para vocês verem melhor. Para quem não está reconhecendo essa cena, é uma cena do Senhor dos Anéis, do primeiro filme, em que o Gandalf, que é o mago, enfrenta o Balrog, que é aquele monstro de fogo que aparece nas profundezas das minas onde os anões cavaram, enfim, foram lá tirando o ouro da terra e tudo mais. Agora se coloquem no lugar do ator Ian McKellen, que foi o ator que fez Gandalf, fez muitas outras coisas. Ian McKellen é um dos melhores atores do planeta. E agora também já é Sir Ian McKellen, né? Ele é britânico, a rainha Elizabeth
o condecorou como Sir. Então se ponham no lugar desse ator, tendo que estar ali de mago, num desfiladeiro, no meio de uma caverna que toda cheia de labirintos, e dando de cara com o personagem que seria, entre aspas, o grande temor da existência dele, que ele conhecia, um personagem antigo e era como se fosse um demônio, na verdade, que estava preso nas profundezas, ou estava pelo menos adormecido, e pelo fato de eles estarem ali, poderia-se despertar esse ser tão antigo e tão devorador, vamos dizer assim. Porém, ele era o único, e ele sabia disso, era o único que teria condições, teria poder de enfrentar esse demônio. Não seriam os hobbits, nem os anões, nem os elfos, nem os homens. Seria ele, um mago. E aí ele se põe em frente ao Balrog, impedindo que continue essa perseguição e mandando os outros saírem. Se vocês não se recordam da cena, quando ele bate o cajado na pedra e ele fala que aquele monstro não vai passar, ele quebra, o monstro continua ali, quando ele vai avançar, o chão cede, esse monstro começa a cair, e aí, enfim, o Gandalf, achando que tinha conseguido exterminar, né, terminar com o monstro, enfim, devolvê-lo para as profundezas, ele vira de costas e aí o monstro dá uma chicotada assim de fogo, né, com um chicote de fogo, e ele puxa pelo pé do Gandalf, e aí o Gandalf vai descendo e os outros todos vendo ali o Gandalf prestes a cair no abismo, e todo mundo quer voltar e tal, e ele manda que todos sigam a viagem e ele se solta. E aí vai caindo o monstro e vai caindo o mago junto. E nessa cena, né, logo a sequência dessa cena que está na minha camisa. Se põe no lugar do ator de acreditar nesse contexto, ele sendo um mago de milhares de anos atrás, enfrentando esse demônio de fogo e tendo que lutar com ele, e aí tem essa cena no desfiladeiro, né, no abismo, e a gente assistindo, a gente fica assim e fica naquela angústia, naquela pressão, e fica naquele torcendo por ele, e quando ele cai, que nossa, e todo mundo chora junto com os outros personagens, achando que nunca mais vai ver o Gandalf. E isso é fé cênica. Eu acho que foi o exemplo que me veio assim mais claro para dizer para vocês o que seria fé cênica, porque é uma situação tão lúdica, tão fantasiosa. O próprio filme é um gênero de ficção fantasia, onde os atores têm ali a possibilidade de viver vidas fantásticas, né? Onde o Orlando Bloom é um elfo, onde o Elijah Wood é hobbit, enfim, onde o Viggo Mortensen é um guardião, Sean Bean também é um príncipe herdeiro lá, na verdade não é o príncipe, é o Viggo Mortensen, mas o Sean Bean é o filho do regente, e para ele o reino dos homens precisa ser o responsável pelo anel. Enfim, percebam que é um universo em que todos esses atores têm que acreditar no que eles estão fazendo, para fazer com que o público acredite também, e a fé cênica é importantíssima. O ator precisa se imbuir dessa verdade, se imbuir dessa fé, acreditar verdadeiramente no que ele está fazendo, na missão dele enquanto personagem, dentro daquele contexto, dentro daquela existência, daquele universo lúdico, como eu falei, seja no teatro, seja no cinema, seja na TV, seja na dublagem, em qualquer segmento que o ator estiver atuando, em radionovela, que está começando a voltar, a questão da radionovela, o que quer que seja, o ator ele precisa ser vestido pela personagem e com isso emprestar a sua alma, emprestar a sua voz, emprestar o seu corpo, emprestar as suas expressões, emprestar a sua experiência. Então, a você que quer seguir essa profissão, acredite em tudo que você fizer. Leia o texto com uma propriedade que só o ator tem. Aliás, não só o ator, mas um bom leitor, de mergulhar naquela história. Mas o ator tem que pegar aquela história em que ele mergulhou, voltar para a superfície com a personagem construída e trazê-la para o público. Sair do mar, vir para a praia e trazer para o público, e desvendando para o público. Saindo do mar, você vai desvendando aquilo. E aí, você acreditando no que você está fazendo, todos acreditarão. Todos. Isso é fé cênica, ok?
mais uma vez, muito obrigado de verdade, de coração. Saúde, sorte, sucesso e muita arte a todos. Nos vemos na próxima quinta, às 22 horas. Compartilhem, comentem, divulguem o canal, ajudem esse camarada a inscrever mais pessoas. Se você ainda não está inscrito, clica aí no botãozinho vermelho. Aliás, o botão é branco, mas está escrito em vermelho inscrever-se. Dá o joinha, ativa o sino para receber as novas notificações de novos vídeos e vamos mantendo essa nossa amizade, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Mantenham sempre a fé cênica e você que está como espectador também. Acredite, viaje, embarque nessa viagem que é ir ao teatro assistir um espetáculo pessoalmente ou é assistir um filme. Não fique questionando, não vá com um olhar crítico assim no sentido de vou para ver falha. Não, vá para acreditar, para mergulhar na história. Quem fez, seja o diretor, o ator, os produtores, iluminação, fotografia, todo mundo que correu atrás de fazer, quem compôs a trilha sonora, fez com amor, fez com carinho, querendo que você embarcasse na história, não que você vá para criticar, ok? Então, entre também no contexto, tenha também a sua fé cênica e aproveite o espetáculo. Até a próxima quinta. Forte abraço, valeu!